Eu sou o pastor Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, e estou trazendo aqui umas mensagens ao vivo, gravadas dentro da nossa igreja, dentro das nossas congregações de São Luís do Maranhão. Tudo que você vai ouvir aqui é baseado em mais de 100 livros que já publicamos com vários temas, principalmente doutrinas da Bíblia, para te enriquecer, para te libertar, para te abençoar, para abrir porta para você e Deus abençoar você de maneira grande. Ouça e seja abençoado. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, apenas o versículo 42. Amém? Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus, vamos descansar as cadeiras um pouquinho, dando glória a Deus, aleluia. Amém? Então, o texto diz assim, todos encontraram, diga amém, diga bem alto. Amém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Pai querido, obrigado pelo teu amor, Senhor, pelo qual tu nos atraíste para cá nesta noite, nesta tarde, Pai. Oh Deus eterno, soberano, que o Senhor esteja, Pai, mais do que nunca, nos tocando, nos fazendo, Pai, aquilo que Tu queres hoje, arrancando de nós, Pai, o velho homem e cada vez mais, Pai, plantando em nós os valores da nova criatura, principalmente no que diz respeito a orar, para ser atendido, para ser abençoado. Pai, assim abençoa o Teu povo. Olha para cada petição neste ciclo de oração aqui, Pai. Eu os abençoo em Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Vamos sentando, dando glória a Deus e aleluia. Aqui nós estamos vendo um texto que fala quando a igreja primitiva, quer dizer, o primeiro povo que se intitulou como igreja, que foi registrado na Bíblia. Então, logo depois da crucificação de Jesus, muitas pessoas se converteram ao Evangelho, deixaram suas religiões e se voltaram para Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui, queridos, no versículo anterior, verso 41, que tinha pelo menos 3.000 almas naquela oração. 3.000 pessoas orando. Então, aquele povo, ele tinha um costume que muitos de nós não têm. Que costume era? Aqui diz, primeiro, perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, do grego nomos, significa ensino. Então, eles gostavam do ensino dos seus líderes. A palavra perseverar quer dizer, eles não deixavam para lá, não trocavam por nada. Eles amavam muito, estavam sempre lá para aprender a palavra. Outra coisa que eles perseveravam era no partir do pão. O que é isso? Eles estavam sempre juntos para comer juntos, para participar da ceia. Eles eram muito amigos. Eles estavam sempre como família reunidos. A outra coisa que eles perseveravam era a comunhão. A palavra comunhão do grego é koinonia, que quer dizer literalmente ligação. Ou melhor, eu tenho aquilo que tu tem. O vínculo que nos une é Deus. O vínculo que nos une é o Espírito de Deus. Eu tenho, você tem. Por isso estamos ligados. Porque lá fora, ou até dentro da igreja, muitos de nós, por não ter o Espírito Santo dentro dele, no coração dele, então ele tem ódio, ele não fala mais com o outro, não gosta de estar perto do outro, mas a palavra comunhão é só para quem tem o Espírito Santo dentro dele. Por isso Paulo diz em Romanos 8, verso 9, que quem não tem o Espírito Santo, esse tal andar na carne, por isso ele não pertence a Jesus Cristo.
Diga para teu irmão, vigia. Vigia que o negócio é sério. Então, meus irmãos, aquele grupo estava compromissado realmente com o Evangelho. E então, quando eu estou compromissado com o Evangelho, uma das coisas que eu faço, diz a Bíblia aqui nesse versículo, é orar. Então, em Atos 2,42, diz que aquela igreja perseverava na oração. O que é orar? É falar com Deus. Orar é peticionar. Orar também, muitas vezes você vai encontrar um outro termo usado na Bíblia chamado invocar. Outro também chamado buscar. Assim são as expressões que a Bíblia usa para a oração. Então como aquele povo estava interessado em ter comunhão com Deus e com os outros, eles perseveravam na doutrina para quê? Para que as orações também fossem atendidas. Amém? Por isso eu quero te dar um tema para a nossa fala, em nossa reunião aqui, com o tema, quando Deus não me ouve. Amém? Para Deus nos ouvir, queridos, tem que ter, basicamente, doutrina. Você deve gostar da palavra. Você deve amar o que seu líder te ensina. Você deve ter comunhão com o teu irmão, valendo mais do que ouro, mais do que diploma, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Você não pode perder comunhão. Perca qualquer coisa nesse mundo, mas não perca comunhão com o seu próximo, com o seu vizinho. Tem gente que não fala mal com o seu vizinho. Tem crente que não fala mal com o vizinho, irmão. Não fala não. Quando fala, é para cortar ele, para falar mal dele. Vizinho passa, ele mete a língua no vizinho, a língua do crente maior do que a da gravata do pastor Wagner. Diga, misericórdia, crente, te converte. Aleluia. Então a igreja primitiva, queridos, era uma igreja que estava preocupada com a doutrina, com o ensino, porque ele queria estar em comunhão, porque quando eu não estou em comunhão, Deus não ouve minha oração. E eu quero falar sobre isso aqui. Quando não estou em comunhão, nem com a palavra, nem com o que o meu pastor fala, Deus não vai ouvir minha oração. Por isso você vê que quantas pessoas correm para as campanhas de oração. Eu vejo mulheres que têm calo no joelho, estão orando há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, e tem coisas que já pediram a Deus que não aconteceu até hoje. Eu sei que são N os motivos. Hoje eu quero te dar apenas 11. Eu vou te dar apenas 11 motivos que fazem Deus não nos ouvir. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro motivo, Salmo 34, verso 15. Vamos achar aqui o primeiro motivo. Queridos, nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Muitos são perversos, tendo religião ou não. E muitos fazem campanha de oração, muitos clamam a Deus. E por que continua tanta gente presa nos presídios? Por que quanta gente drogada e Deus não resolve? Quanta gente com tanta doença nos hospitais e Deus não resolve? Às vezes estão rezando por aí, às vezes estão orando por aí nas igrejas evangélicas ou rezando na igreja católica. Ou estão na mesa do espiritismo pensando que alguma coisa vai acontecer da parte de Deus. Ou estão em outras religiões. Mas eu quero te dar aqui o primeiro motivo porque Deus não ouve. Salmo 34, 15 diz, amém? Diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Vocês deram para entender por aí um pouquinho, né? Agora vá para o livro de Provérbios 15, 29. 15. Provérbio 15. É o mesmo tema. Provérbio 15, 29 diz assim, ó. Amém? Diz, longe
está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Amém? Primeiro motivo porque Deus não ouve, porque tanta calamidade na terra, porque tantos problemas, tanto choro nas famílias, tantos maridos no álcool, e às vezes a família ora pedindo algo para Deus e clama e não acontece nada, e passa 1 ano, 10 anos e a pessoa até morre naquela vida e não aconteceu nada. Aqui diz que Deus ouve o justo, mas o ímpio, Deus está longe dele, ele não ouve a oração do ímpio. Ouvir não quer dizer que Deus está surdo, mas é porque ele não vai dar atenção para aquela oração. Sabe o que disse Isaías 59, 1 e 2? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, seus ouvidos não estão agravados, para que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, olha só, os ímpios, dentro da Bíblia, querido, existem essas duas multidões, os ímpios e os justos. A palavra ímpio significa literalmente o perverso, a pessoa que tem ódio, a pessoa que faz o mal por prazer, a pessoa que é escrava do diabo e não quer sair da mão de Satanás, é o idólatra, é o egoísta, é o avarento, aquele que derruba os outros de maldade, aquele que se alegra quando o outro cai, dá de dizer, achei foi bom. O ímpio, meus queridos, diz o Salmo 9,17, diz, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Também a carta de Pedro diz assim, ó, primeira carta de Pedro, olha como diz a separação do justo e o ímpio. Primeira carta de Pedro 4, olha para onde vão os ímpios, e olha para onde vão os justos. 1 Pedro 4, 17 e 18 diz, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Amém? Pedro está avisando para a igreja que apenas o justo vai se salvar. O ímpio não se salva. Ou melhor, se ele não se arrepender, ele não vai se salvar. Se ele não se converter, não mudar de vida, não procurar ser uma pessoa justa, ele não se salva. E o que é a pessoa justa? Será que é alguém que dá uma camisa para alguém, um pedaço de pão? Ah, fulano é justo porque ele é uma pessoa boazinha de coração? Não. O justo dentro da Bíblia, queridos, é aquele que recebeu um milagre de Deus chamado justificação. Amém? 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem um devasso, nem um ladrão, nem um idólatra, nem um homossexual, nem um isso, nem um aquilo. Ao verso 11 ele diz assim, alguns eram assim, mas foram justificados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então o justo na Bíblia é um termo que existe demais na Bíblia para dizer que existem pessoas que estão na terra que não andam mais segundo o ímpio, como já foi falado aqui o Salmo 1 no início, e ele agora tem as suas ações diferentes das ações do ímpio, porque agora ele anda dentro dos padrões de justiça que Deus exige em sua palavra, logo depois que Deus o perdoou. Então Deus deu mandamento, Deus leis para ele agora não anda mais como ímpio, ele agora, porque ele é um homem perdoado, justificado, ele anda dentro dos padrões de justiça que estão escritos na palavra de Deus, amém? Por isso na Bíblia diz, o Salmo 34 é para falar sobre a diferença do justo e do ímpio, o Salmo 1, a diferença entre o justo e o ímpio, para você entender que dentro da casa de Deus tem o justo e o ímpio. Foi isso que Pedro disse aí, capítulo 4.
Se primeiro começa o julgamento pela casa de Deus, se começa por nós, e se apenas o justo se salva, quem está perdoado, eu fiz um CD, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido, que é tema de um outro livro, que eu também escrevi, que o tema é, e se Deus não me perdoar? Que a maioria dos crentes não está perdoado. Que aquele que continua fazendo uma coisa, sem se arrepender, todo o tempo batendo naquilo ali, e Deus não vê no seu coração, que ele está arrependido, que ele quer mudar, que ele está se esforçando, então ele está dentro da igreja, marchando para o inferno, em vez de dizer que está esperando Jesus para ir para o céu. Você entendeu? Provérbios 28, 9 diz, quem confessa e deixa, verso 13, quem confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem encobre sua transgressão não prosperará. Tá bem? Então um dia, quem sabe, nós vamos ministrar aqui para você o tema, quando Deus não perdoa. Então, queridos, somente eu sendo uma pessoa justa, é mais fácil Deus ouvir minha oração do que a do ímpio. Significa que se tiver duas pessoas orando, um é um perverso, coração malvado, mesmo que seja o pastor da igreja, ele é perverso, e o irmãozinho ali, o porteiro, é uma pessoa justa, uma pessoa direita. É mais fácil Deus ouvir a oração do irmãozinho lá, do porteiro, do que a do pastor. Se o desembargador, a governadora do estado, for perverso, né, meu irmão? Mas se tiver ali um lixeiro, um homem que trabalha juntando lixo, e ele tiver um coração de uma pessoa justa, porque Deus o perdoou, é mais fácil Deus ouvir a oração de um carroeiro, de um liso, de um pobre que não tem diploma, de um que nunca sentou em banco de escola, do que no que tem 10 diplomas e é um soberbo, é um cavalo batizado, que dá coisa até na sombra dele. Diga para teu irmão, o ímpio, meu irmão, Deus não quer nada com o ímpio. A não ser que o ímpio se converta, ouça a palavra e procure se arrepender do seu pecado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para o segundo motivo pelo qual Deus não nos ouve. Amém? Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 1, 24 em diante, diz assim: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Queridos, esse é um dos motivos que fazem milhares irem para campanhas de oração e não acontecer nada. Sabe por quê? Quantas vezes Deus já usou, às vezes, o seu próprio pastor para falar algo para você? Quantas vezes Deus já usou alguém até na televisão, ou então na própria Bíblia, você já leu? Você sabe que a palavra fala isso, isso, isso. Deus tentando te aconselhar com respeito ao caminho que você anda, que está totalmente errado, fora dos padrões do cristianismo que Deus exige na Bíblia. Você sai por aí dizendo, eu sou cristão, sou filho de Deus, mas vive como se não fosse. Então Deus usa a sua palavra para falar para você. E aqui a Bíblia está dizendo aqui, ó, no verso 24, diz assim: porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão, não houve quem desse atenção. Eu conheço crente, eu conheço,
que Deus já chamou várias vezes e disse, olha, não vá por esse caminho, cuidado com esse caminho, vigia por esse caminho, está desviado agora. Desviado. Fora aqueles que já morreram. Porque Deus deu aviso, Deus usou alguém para falar, e a pessoa morreu e não quis ouvir o que Deus falou. Fora isso, tem muito nas campanhas de oração, tem muito nas igrejas por aí, nas religiões por aí, rezando, orando, pedindo, Deus me dê isso, Deus me cure, Deus resolve o problema do meu marido. Mas quantas coisas Deus já pediu para você e você tem recusado? Quantas coisas Deus já tem falado? Entrou por um lado do ouvido, saiu por outro, não entrou no coração. Aí Deus diz aqui nesse texto, verso 26, Provérbio 1, 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o teu temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Você acha que lá no Japão agora, onde aconteceu um tsunami, escute, o tsunami deslocou o eixo da terra no Japão há 3 meses atrás, 4 meses mais ou menos. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem uma das maiores igrejas do mundo, está dentro do Japão, sabia? Outras igrejas evangélicas estão pregando o evangelho dentro do Japão. Porque eu tenho um DVD de uma cantora chamada Sofia Cardoso, e uma das músicas dela, ela diz que está cantando dentro do Japão. Ela mostra o Japão e diz que está cantando dentro do Japão. Então, quando o tsunami arrasou agora lá e deixou 100 mil órfãos, fora os desabrigados, fora quem morreu, você acha que não tinha crente no meio? Que quando o terremoto vinha comendo por cima de gente, matando gente, tsunami matando gente, alguém diz, Senhor, me livra-me. Aí Deus diz, agora é? Agora? Quantas vezes eu avisei? Te sai de idolatria, rapaz. Te sai do mundo. Larga a igreja falsa. Larga a religião que não é de Deus. Procura a palavra. Eu tenho lei, tem mandamento, você não obedece, problema seu. Quando a tormenta vem, a tribulação vem, não me procure. Porque eu já te procurei várias vezes, você não me quis, você deu as costas para mim. Está aqui o texto. Você quer ver outro texto que diz a mesma coisa? Zacarias. O livro do profeta Zacarias. Louvado seja Deus para sempre, Todo-Poderoso de Israel. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 7. Amém? Amém? Verso 8, Zacarias 7, 8 em diante diz, e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. A palavra terra desejada aqui é Jerusalém. Israel era o povo de Deus. No período dos profetas, querido, Israel estava totalmente desviado. Israel na idolatria, Israel no egoísmo, Israel matando um irmão contra o outro, roubando, fazendo um monte de doidice um contra o outro. E estava dentro do templo, fazendo campanha de oração. E Deus usava o profeta Zacarias e disse, olha, eles colocaram o coração duro como diamante.
Tu sabia que tem gente que está dentro da igreja e o coração é duro, a palavra não entra. Como diz Hebreus 3, 7, 8. Ele disse, se hoje tu ouvires a voz do Espírito Santo, não endurece teu coração. Sabia que os líderes de Israel, eles fizeram assim? Estevão estava pregando. Atos 7, 50 e 52. Aí Estevão pregando e disse assim, a quem os pais de vocês não mataram? E vocês também? Ele disse, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Aí eles foram lá e tacaram pedra em Estevão e mataram também Estevão. Estevão era um apóstolo de Jesus, um pregador, mas foi morto. O que eu quero dizer com isso? Deus muitas vezes vai falar conosco e nós vamos endurecer o coração, vamos dizer, isso aí não é comigo. Essa palavra não é para mim, porque eu não mudo. Aquela coisa gostosa que eu gosto de fazer, ou aquela maldade que está no meu íntimo, alojada comigo, aquela cobra que eu tenho guardada dentro do meu eu, que eu gosto de usá-la para morder os outros, ferir, jogar veneno, não mudo. Não vou me libertar. Essa palavra não é para mim. No tempo de Zacarias, Deus comparava o coração dos crentes, que não era para o ímpio ali, era os ímpios do lado de fora não, era os ímpios de dentro da igreja. Ele comparava o povo de Israel, irmão, com pessoas que tinham um coração duro como diamante. Eu não sei se você sabe o que é um diamante. O diamante, para ser lapidado, meu querido, é um processo violento, porque ele é duro demais, pior do que até o ferro. Você entende? É duríssimo. Então Deus podia comparar o coração humano com uma outra coisa, mas comparou com o diamante, porque depois eu vou procurar uma coisa dura, mas já sei, o diamante é melhor. Tem gente que vai como um ímpio, ouvindo 10 mil vezes a pregação, às vezes vem no culto todo dia, quer que Deus passe ele no vestibular, e está pedindo, Senhor, eu quero passar. Ele quer um marido, uma casa, um carro, quer ser curado, quer que fulano, ciclano se liberte, mas ele não quer ser liberto. Diga para teu irmão, te liberta primeiro, crente. É mais fácil Deus ouvir um clamor, querido, de um justo, de alguém que é fácil de correr na direção daquilo que Deus fala, do que aquele que endurece o coração quando Deus fala. Isso é um dos males, dos problemas, por exemplo, de tanta gente ser pobre financeiramente. Eu tenho visto muito crente que Deus não abre porta nenhuma para ele, que ele é duro, ele é mau, está dentro da igreja, fazendo campanha pedindo isso. E Deus seria mais malvado do que ele ainda, se desse aquilo que ele está pedindo, sabia? Porque tem crente que, se Deus der alguma coisa que ele está pedindo, que às vezes é uma coisa absurda, ele pede e vai embora, não volta mais, ainda vai para o inferno. Que eu conheço um crente que fez campanha de oração para ganhar emprego. Depois que ele ganhou o salário dele, ele foi para a mesa de bar, foi se prostituir, morreu por aí, está no inferno. Conheço um crente que pediu um carro para Deus, Senhor, eu quero um carro, me dê um carro. E Deus se chateou com ele, rapaz, pega logo esse carro. Porque tem na Bíblia que tem hora que tanto orar, Deus te entrega logo, rapaz. Não tem a parábola do juiz iníquo? De tanto você bater, rapaz, leva, rapaz, tá me chateando, eu te entrego logo. Entendeu? Assim que Deus faz. Rapaz, eu vou te dar esse carro. Pois vários irmãos que eu conheço pegaram o carro só para se desviar. Porque foi namorar, foi passear, fazer graça, e depois não era mais crente. Às vezes era um pregador, já está frio, não é mais. Era um cantor, já era um homem de oração, não está mais. Porque não pode ter dinheiro, irmão. O dinheiro não é para todo mundo. Por isso que é melhor a gente ter pouco, fazer aquela oração que um homem na Bíblia fez, e no livro de Provérbios 30, versos 5 a 8, ele diz, Senhor, duas coisas eu te peço, e eu não quero que tu me negue. Não me dê riqueza nem a pobreza. Aí ele diz, eu não quero a riqueza para quando eu ficar farto, eu não diga que eu não preciso de ti. E eu não quero também a pobreza, para quando eu estiver pobre, eu não vá roubar e manchar o teu nome. Me dá apenas a minha porção acostumada. Ele diz, Senhor, eu quero apenas o bastante para me viver, tá bom demais. Não é melhor para nós? É melhor você ter pouco com Deus do que muito com Satanás. Eu tenho um DVD lá em casa. Olha como é a ironia do destino. O DVD é sobre o tráfico de droga no Rio.
E quem aparece na frente é um pastor e logo aparece um traficante, com um monte de arma. Aí o pastor prega umas palavras que o pastor está evangelizando aquele homem, no DVD. Aí, o traficante, depois de evangelizado, diz assim, é melhor comer pão com Deus do que caviar com o diabo. Ele que diz. E esse DVD é mais de 1 hora de o pastor andando com ele levando o pastor nas bocas de fumo, e o pastor pregando e pregando e pregando. Mas esse cidadão nunca se converteu. No final do DVD aparece a mãe dele chorando no caixão que a polícia fuzilou ele. Nunca se converteu. Mas no início ele disse, é melhor comer pão com Deus do que caviar com o diabo. Mas ele mesmo dizia isso para os outros, mas para ele não serviu. Estava ouvindo a palavra não sei quantas vezes ali. Quantos outros traficantes que ele levou o pastor lá na boca se converteram e ele não se converteu e foi. Assim tem muito de nós. Lá em Lucas 11, Jesus diz assim, ó. As prostitutas e os publicanos estão entrando antes no reino de Deus do que vocês. Por que isso? Está aí desde o verso 20 e diante. Por quê? Porque estão ouvindo, aqueles estão ouvindo. Dizendo que é de Deus, só de Deus. Mas cadê as ações que Deus cobra? Se eu for de Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus. Quem disse foi Jesus. João 8,47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Aí na parte B do versículo ele diz, mas você não ouve porque você não é de Deus. João 8,47. Diga, vigia, meu irmão. Eu quero falar do terceiro item, amém? Vamos falar para a esposa? Diga, vai apertar um pouquinho agora. Primeira carta de Pedro. Esposa e marido, levanta a mão aí, quem é marido e esposa? Levanta a mão, marido e esposa. Tem os dois aqui, não tem? O marido e a esposa tem. Tem. É para mim também. Que a palavra corta para lá e para cá. Primeira carta de Pedro, vamos para o céu, capítulo 3, amém? Versículo 7, diz, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? O marido tem que tratar sua mulher com sabedoria, tem que tratar a mulher com respeito, não pode insultar nem bater, não pode tratar com palavra dura, com ignorância, tem que tratar com carinho. Aqui Pedro diz que ela é o vaso mais fraco. Deus, que é o criador do ser humano, sabe que a mulher é mais fraca do que o homem. Está aqui na Bíblia que diz. Você sabe que a mulher, quando ela está no período menstrual, ela fica quisilhenta, né? Tem um período também que ela está grávida, ela vomita. Eu tenho esposa, irmão. O negócio não é fácil. Nessa hora você tem que ter mais calma com ela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, não só o marido não pode ser o ignorante, o ímpio, o cavalo, quando responde, quando fala, quando trata com a mulher, mas também a mulher. Porque aqui nesse texto diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ora, se na Bíblia já disse, que a gente já ouviu aqui, que aquilo que Deus fala, Deus quer que tu ouça, para que quando tu clamar, Ele não tapar os ouvidos para não te ouvir, então, você também não pode, você mulher, não pode agir como ímpia para o seu marido. Vou contar um segredo para você. A gente, como dá muito seminário para casal por aí, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Casados por Jesus até a Morte. E antes de ontem, quarta-feira à noite, nós estávamos fazendo um casamento. Então, olha só. Casamento é uma coisa séria, querido. Não é uma brincadeira, eu vou me casar, amanhã não deu certo, brigou, solta, fica que nem cachorro de defunto.
Aí um pega, outro solta, um pega, outro solta, um pega, outro solta. Isso não existe. Tá bem? Então você aprende a ser cristão. Você vai orar um pelo outro para Deus libertar, para Deus transformar. Vai tratar com amor. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Lá em Gálatas 6, 1 e 2, diz que é para você levar a carga um do outro. Amém? Para quê? 1 Pedro 3, 7 diz, para que não seja impedida a tua oração. Às vezes tu está orando, Senhor, liberta meu marido, mas tu não ora assim, Senhor, liberta minha língua. Tu devia orar assim. A língua que gosta de revidar, irmão. O marido às vezes vem com Satanás no coro. Aí tu não vigia. Como diz a Bíblia, em Efésios 4, 26, diz, não dê lugar ao diabo, não esconda o sol sobre a vossa ira. Aí Satanás vem no marido usando uma palavra grossa para te ferir. Aí diz assim, é a tua mãe, é a tua. Quem botou esse copo aqui? Você não está vendo que foi eu, tá cego? Aí agora vamos lá para a igreja do pastor Marinho, para a campanha de oração. Bota aquele roupão branco, fazer calo no joelho, fazer campanha de oração. Aí Deus está dizendo, sim, mas para que essa oração? Tu vai pedir o que lá? Primeira coisa que tem que pedir é para Deus libertar a tua língua e teu coração. Amém? Porque senão você vai passar um ano fazendo campanha, 10 anos, 50 anos, e tem muito problema teu que não vai resolver. Porque o primeiro que Deus quer resolver é dentro da tua casa. Amém? Lá na Bíblia diz assim, 1 Timóteo 5, 8. Aquele que não cuida da sua casa, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quer dizer, Deus está vendo que tem mulher e marido pior do que o ímpio. E está dentro da casa de Deus. Orando, Senhor, me ajuda, Senhor. Abre aquela porta, Deus bota os 2 dedão. Deus bota 2 dedão no ouvido. Assim diz, pode orar aí, ímpiozão. Eu não vou falar contigo. Eu não quero nem conversa, eu vou ouvir aquele outro ali. Fica clamando aí que eu vou ouvir esse outro que está bem aqui. Deixa eu ver como é o coração desse outro aqui. Sabe o que disse Davi, irmão, no Salmo 51? No verso 16 em diante, Senhor, sacrifício tu não quiseste, mas um coração quebrantado e contrito tu não despreza, Deus. Coração quebrantado, Senhor, eu sei que eu erro mesmo, Senhor. Minha língua é terrível, Senhor. Eu faço isso de mal mesmo, Senhor. Mas não posso mais fazer. Me ajuda a não fazer mais. Eu tenho que morder minha língua, Senhor. Na hora de uma confusão. É melhor para mim, porque senão minha oração vai ficar todo o tempo sem o Senhor ouvir. Tu sabe que aqui no Deuteronômio, olha o que diz Deuteronômio 28. Olha como é a oração que Deus não ouve. Deuteronômio 28. Diz assim, ó. Amém? Verso 23 diz, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Se tu vê desde o versículo 15 para baixo, tem um monte de coisa que Deus está falando contra aqueles que estão desviados por não obedecer a palavra do Senhor. O céu vai ser de bronze, ou melhor, tua oração não passa do teto. Está que nem Deuteronômio 28, 23. Está que nem no tempo de Jeremias. Olha no tempo de Jeremias. No livro de Lamentações de Jeremias. Olha o que está escrito aqui, queridos. No verso, capítulo 3. Verso 8. Diz, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Eu não sei se você já viu o quadro que Jeremias está descrevendo aqui, mas no tempo de Jeremias o problema não era ele, o problema eram os ímpios, porque ele intercedia. Era o povo de Israel, porque Jeremias era um homem justo, era o servo de Deus, e ele clamava, pedindo para Deus ajudar aqueles ímpios, que ele sabe para onde iam os ímpios.
Se os ímpios continuassem naquela vida, se não houvesse uma mudança, se Deus não se revelasse pessoalmente para aqueles ímpios. Mas ele diz aqui, verso 8, ainda quando clamo e grito, ele exclui minha oração. Não tem aquelas orações que, Senhor, meu Deus, resolve isso, fulano, Senhor, aquele negócio que eu te peço. Aí Deus diz nessa oração, não adianta que eu não vou ouvir. Aqui também em Lamentações 3, diz assim, ó, verso 42 em diante, diz, não, começa do verso 41, Lamentações 3, 41 em diante, diz, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste. Mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passasse a nossa oração. Quer dizer, o povo de Israel, eu não sei se você sabe, mas Jeremias orava para que Nabucodonosor não invadisse o povo de Israel, não fosse ferido por Nabucodonosor, rei de Babilônia, que era um homem altamente terrível, malvado, inimigo de Israel. E Deus havia dito que se eles tivessem rebeldia e não se consertasse com Deus, Deus iria mandar Nabucodonosor invadir a cidade. Só que Jeremias já está escrevendo o livro de Lamentações, sabendo que não vai adiantar o clamor dele. Porque Deus avisou 10, 20, 50 vezes para Israel usando Jeremias, e eles faziam bater no profeta, eles faziam prender o profeta, eles pegavam o livro do profeta e queimavam no fogo, como está o capítulo 38 de Jeremias, que eles pegaram ele, jogaram dentro de uma cisterna, dentro de uma lama, prenderam ele lá dentro de um buraco, só para não ouvir a palavra dele. Aí ele chorando aqui, escreve essa palavra, Senhor, tu te cobriste de nuvens, para que a nossa oração não passasse, para não chegar diante de ti. Tu mandaste nos perseguir, Deus, e por isso tu não nos perdoaste. Então, às vezes, Deus não quer conversa nenhuma conosco, querido, nenhuma. Não adianta nem orar. E por isso eu vou passar para o quarto item, porque Deus não me ouve. Amém? Provérbios 28, 9. Amém? Provérbios, escrito pelo rei de Jerusalém. Provérbio 28, 9, diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmãos, se você pegar um dicionário da língua portuguesa e buscar a palavra abominável, você vai ver que ela é literalmente escrita assim, odiável, repugnante, insuportável. Já imaginou? Passa aí na rua, o homem que acabou de estuprar 1000 crianças ali, matou umas 10 pessoas de 200 facadas, fez as piores atrocidades, e ele chega bem pra cá, minha irmã, nunca nem te olhou, eu te amo, eu sou bonzinho. Aí tu já sabe de tudinho que ele acabou de fazer ali. Rapaz, mas não foi você que fez aquilo ali. Não, eu não. Você não está falando comigo. Então, se nós que somos seres humanos não queremos suportar certos ímpios, que são piores do que os piores, imagine Deus. Então aqui está dizendo que quando nós clamamos, mas não queremos ouvir a lei de Deus, até a nossa oração será abominável, repugnante, odiável. A palavra abominável é um termo usado demais nas Escrituras. Por isso que lá no Apocalipse 21, verso 8, diz assim, mas quanto aos incrédulos, e aos e aos também aos abomináveis, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, depois dessa morte aqui, os que morrerem como abomináveis, que oravam apenas fazendo campanha de oração para ganhar um carro, apenas campanha de oração para ser curado,
Apenas campanha de oração para ganhar um emprego, para ganhar as coisas deste mundo, mas não fazer campanha de oração para mudar o coração, para mudar a sua vida espiritual, para não procurar ser justo, ser santo e querer amar mais a palavra de Deus, para poder amar a vida eterna com Deus no céu, então ele já sabe que ele é abominável, por isso ele não vai para o céu, vai para o inferno. Diga para o teu irmão, vigia! Vamos orar em nome de Jesus, vamos orar. Diga para o teu irmão, não terminou não, crente. Vamos ficar em pé, vamos fazer um clamor a Deus. Não foi isso que Jeremias disse aqui? Capítulo 3, 21. Ele disse, vamos levantar nossas mãos a Deus com o nosso coração. Porque tem gente que levanta a mão, mas é porque ele é um teleguiado. Alguém diz assim, bora levantar a mão, ele também levanta a mão. Aqui está dizendo que quando tu levanta a mão, tu tem que levantar com o teu coração. Porque não adianta você ser um marionete de culto, se você não está sentindo na hora da oração, nem da palavra, nem da adoração, e você está aqui, como a Maria vai com as outras. Irmão, bora louvar, eu louvo. Bora adorar, eu adoro. Bora levantar a mão, eu levanto. Aqui está dizendo, levanta a mão para Deus, mas levanta com o teu coração, quer dizer, é o coração que vai dizer para Deus qual é a verdade que tu estás praticando nesse momento. Coração. Então, quando eu levanto minha mão, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, meu coração é muito malvado. Senhor, se eu deixar, ele me mata. Senhor, se eu deixar alojado dentro de mim, isso, Pai. Senhor, tua oração para mim, Senhor, é só abominação, Senhor. Eu não vou chegar lá, meu Pai. Eu não vou responder nada daquilo que eu estou pedindo, Pai. Porque eu não ouço aquilo que tu já falaste na tua lei. Então eu quero orar por ti, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor esteja abençoando este povo, que tua palavra esteja entrando, quebrando o grilhão, que tua palavra esteja fazendo efeito, de verdade. Ó Deus, vai arrancando todo o mal, ó Deus, vai libertando, Pai, ó Deus, vai fazendo grandes coisas neste lugar. Seja liberto, seja curado, seja nova criatura, tenha um coração novo, para que Deus ouça a tua oração e tu seja próspero em tudo, em nome de Jesus. Vamos sentando, dando glória a Deus. Diga para teu irmão, ainda não terminou, crente. Diga, se aguenta na cadeira aí, crente, que ainda não acabou. Ele disse, aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei até a oração é abominável. Provérbio 28, 9. A lei Você já ouviu falar de um governo que não tem lei? Não tem. Dentro da igreja tem lei. Dentro da tua casa tem lei. No trabalho onde você trabalha tem lei, tem mandamento. Não tem não? Tem. Diga para teu irmão, com Jesus também tem lei. Paulo até disse assim em Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Então Cristo tem lei. 1 João 2, verso 3 e 4 diz, aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Aí eu vou orar, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Aí Deus é para ter um mentiroso, larga dessa vida, rapaz. Larga dessa vida, tu não me conhece, tu não sabe quem eu sou, como é que tu vem pedir as coisas para mim, rapaz? Eu não atendo todo mundo, não. Tu sabe por que uma das comparações na Bíblia para Deus é o rei? A Bíblia compara Deus com o rei por quê? Uma das comparações, eu vou te explicar por quê. No Antigo Testamento, o rei, você já estudou aquela história da rainha Esther? E do rei Artaxerxes? Que ela entrou, ela sabia que se ela entrasse na sala e o rei não estendesse o cetro para ela, e ela é mulher dele, ela era rainha, e o rei não estendesse o cetro, ela era morta sumariamente pelo rei, o rei mandava matar na hora. Então ela mandou fazer uma campanha de jejum durante 3 dias, para que o rei pudesse recebê-la. Sabe por quê? Aquilo é uma simbologia, irmão. O nosso rei não aceita qualquer pessoa chegar na presença dele. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Por que você acha que o autor de Hebreus, quando fala sobre chegar na presença desse rei, desse Deus, ele põe bem aqui assim, ó, Hebreus, amém? 10, 22. Eu posso até deixar do 19. Hebreus 10, 19 e 22 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,
e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos, lá vai, com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então ele está dizendo, olha, quando você chegar ao trono de Deus, primeiro, procure chegar com o teu coração, como é? Verdadeiro coração, para não ir com falsidade. Não adianta ir com Deus com falsidade. Tu vai entrar com Deus na tua oração, no teu louvor, na adoração, entra com sinceridade. Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de máscara. Foi pregado no último CD que fizemos aqui, tá bem? Máscara, que lá em Mateus 23, existe 8 vezes Jesus chamando os pastores de hipócrita. Por exemplo, lá em Mateus 23, 24, Jesus disse, ai de vocês, hipócritas, porque vocês comem o mosquito e engolem o camelo. Quer dizer, coisas que vocês têm que fazer, não faz, mas coisa pequenininha, fica cobrando dos outros. Também ele disse, lá no livro de Mateus 23, do verso 26 ao 28, ele diz assim, assim vocês são como o sepulcro caiado, que por fora parece bonito para os homens, mas por dentro está cheio de osso podre e hipócritas. Quer dizer, mascarado. Aí eu chego diante de Deus, Senhor, eu estou aqui, eu te amo, eu te adoro, ouve minha oração, Pai, eu quero para te me dar isso, e Deus, rapaz, não quero falar contigo agora, tá bom? Vou falar primeiro com o Cicrano ali, Beltrano, que está ali com o coração sincero comigo. Depois, quando tu mudar, vem aqui que eu quero falar contigo. Amém? Aleluia. Esse tipo de oração, esse tipo de pregação não tem na televisão, nos DVDs por aí, na rádio, porque não dá ibope. O povo larga. Se for numa rádio, ele muda na mesma hora. Se for DVD, ninguém compra. Se for na televisão, ele muda, bota futebol na mesma hora, porque esse tipo de coisa ele não quer ouvir. Mas também na hora que ele der uma topada, ele diz, ah, meu Deus! Não é não? Aí Deus diz, por mim, tu pode clamar outro, eu não. Que eu estou falando para ti, tu não quer me ouvir, tu muda até para te ouvir novela, futebol, tu bota lá um monte de pornografia para assistir, mas a minha palavra tu não quer assistir, e na hora que tu quer clamar, tu quer para me te ouvir, rapaz. É como se Deus estivesse dizendo, sem vergonha. Sexto motivo pelo qual Deus não vai me ouvir, caso eu seja, como eu vou ler agora. Isaías capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Amém? Verso 10 em diante, diz, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais médios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viestes pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as suportar. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
Para quem você acha que Isaías estava pregando? Se lá no capítulo 1, que é esse capítulo, do verso 2 em diante, ele diz assim, ó: abre teus ouvidos, ó céus, e presta tua atenção, ó terra. Criei filhos e os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não entende, Israel não conhece o seu Deus. Aí quando chega aqui nesse verso 10, ele disse: vinha, príncipe de Sodoma, venha, povo de Gomorra. Deus comparava Israel com Sodoma e Gomorra. Olha, Isaías profetizou aqui, querido, no ano 700 a.C. Sodoma e Gomorra já tinha sido queimada, diz a Bíblia, desde o tempo de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Foi o período que Ló morava em Sodoma, 2000 anos antes de Cristo. Mas o povo de Israel, ele tomou práticas pagãs, práticas dos ímpios, e eles continuavam com a prática cristã, ou melhor, eles tinham uma religião misturada. Ele tinha a parte de Deus, que era a oração, que era o louvor, que era entrar no templo, que era ter profeta, sacerdote, mas a vida de coração ímpio não mudava. Aí Deus comparava eles com o povo de Sodoma e Gomorra. Imagina o Brasil hoje. O Brasil comparado, se Deus fosse comparar hoje, não nem compararia com Sodoma e Gomorra. Ele compararia com pior do que Sodoma e Gomorra. Porque Deus queimou Sodoma e Gomorra mais por causa do homossexualismo. Se você já estudou, a Bíblia diz que os homens eram abomináveis. Eles entravam homem com homem, mulher com mulher. E Deus lançou fogo e enxofre. Está lá em Gênesis 18 e Gênesis 19. Quando chega lá em Lucas 17, Jesus diz que o mundo um dia vai ser queimado com fogo e enxofre da mesma maneira como Deus queimou Sodoma e Gomorra. Então Jesus estava avisando duas coisas. Não só que o mundo um dia vai ser queimado, destruído todo, mas antes a Bíblia diz que os crentes vão ser arrebatados, os justos, os santos, os que não andam como ímpio. Mas também Jesus estava falando que foi verdade o evento de Sodoma e Gomorra. Só que depois Isaías pregava, via as práticas dos crentes, igual ao povo de Sodoma. E tu sabe que uma das coisas que eles faziam, querido, era essa: eles levantavam a mão para o céu e eles mostravam a mão para Deus. Escute, eu tenho um outro CD que eu fiz, não sei se você já ouviu, é O Poder das Minhas Mãos Diante de Deus. Você sabe por que toda vez que Israel louvava ou orava, ele levantava as mãos para o céu? Porque ele queria que Deus visse a mão deles. A mão. Porque o coração já estava sendo visto por Deus. Agora, além de Deus ver a mão, os outros também viam. Todo mundo, para não ser falso diante de Deus, tinha que levantar a mão, porque quem não levantava a mão, o povo sabia que ele tinha mão suja. O que é mão suja? Ladrão, matador de gente, espancador, etc. Você não acha que tem crente ladrão? Tem. Aqui eles levantavam a mão na hora da adoração, na hora que estava no templo, e Deus dizia: quem mandou vocês entrarem aqui? Não entre aqui, eu não quero que vocês entrem aqui. Israel estava no templo, o templo cabia mais de 1000 pessoas no templo. E o templo estava lotado. Isaías entrou no templo e Deus começou a usar o profeta dentro do templo. E ele disse: quem mandou vocês entrarem aqui nos meus átrios? Átrio é aquele salão espaçoso, enorme. Quem mandou vocês entrarem aqui? Não me traga oferta debalde. Debalde quer dizer inútil. Não vou receber. Você pode entregar para quem você quiser, para mim não. É que nem aquele texto que Jesus falou em Mateus 5. No versículo 22 em diante, ele diz assim: quem chamar seu irmão de raca é réu do fogo do inferno. Portanto, se tu vieres trazer tua oferta ao altar, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta, volta, te reconcilia com teu irmão, depois apresenta a tua oferta. Te reconcilia depressa com teu adversário, enquanto tu estás no caminho, antes que tu seja entregue na prisão, e lá tu só sai depois que pague o último ceitil.
A mesma coisa, é o mesmo princípio. Eles queriam trazer oferta e Deus, não é essa oferta aí não. Porque tua mão está suja de sangue. Então, muitas vezes o crente é espancador. Muitas vezes o crente odeia o outro. Às vezes não mata o outro com um pedaço de pau, com um tiro de revólver, com uma faca. Mas ele mata com uma palavra dura. Tem marido e mulher que destrói casamento. Deixa marca profunda no outro com palavras. Tem pessoas que são amigas, que eles têm uma língua de cobra, como diz Romanos 3, 14 em diante. Paulo diz que tem pessoas que sua garganta é um sepulcro aberto, e dentro dele tem língua de áspide. Sabe o que é áspide? É cobra. Sai de dentro veneno para ferir, para matar. Romanos 3, eu vou do verso 10 ao 15. Por que Jesus disse em Mateus 23, 33, diz para os pastores: serpentes, raças de cobra, quem ensinou vocês a fugir do inferno? Então, meus queridos irmãos, oração não é uma brincadeira. Oração não é só vestir roupa branca. Oração não é só vir aqui e gritar para Deus: Senhor, abençoa fulano, Senhor, liberta cicrano, Senhor, me dá isso. Oração não é só isso. Diga para teu irmão, se tu não orar com teu coração, tu está longe de ser respondido, amém? Se tu não deixar Deus mudar teu coração, tu não vai ser respondido. Tu vai ficar aqui de joelho, fazendo caso de joelho, ainda vai queimar lá no fogo. Diga para teu irmão, te liberta antes que seja tarde. Amém? Não, vamos ficar em pé para a gente encerrar. Amém? Colossenses 3,5 diz que a avareza é a idolatria. Quando você adora mais o dinheiro, não quer contribuir com a obra, não quer contribuir com aquilo que precisa, você é um idólatra. Deus também não vai ouvir a tua oração. Vai fazer campanha e não vai ser respondido. Lá em Provérbios 21, 13, diz assim: aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então você está vendo que a igreja precisa. Você está vendo que o missionário precisa. Está precisando aqui, às vezes, perto da tua casa. E tu gasta com o teu luxo. Tu gasta com as vaidades. E na hora vai fazer campanha de oração para Deus te dar outras coisas. Irmão, tem cuidado. Oração é para quem é justo. Oração é para quem sabe que o que é ser um cristão. Ser um cristão é nova criatura. Mas mesmo assim tem oração que do crente e do justo Deus não ouve. E eu vou falar do último para você ouvir de perto. Jesus estava lá no Getsemane, orando, perto de ser crucificado. Lá em Mateus 26. Ele disse assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Aí sabe o que Deus fez? Deus não passou o cálice. Ele teve que ir para aquele sofrimento. Paulo também, em 2 Coríntios 12, de 1 ao 10. Ele disse: eu orei 3 vezes ao Senhor, para que Ele tirasse de mim esse espinho da carne. E Deus disse: a minha graça te basta. Lá em 2 Samuel 15, você vai ver a história de Davi. Que Deus já havia falado que ia matar aquela criança, que ele havia se prostituído com Batseba. Nasceu uma criança, a criança do Iseu, e Davi queria que Deus curasse aquela criança. E a Bíblia diz que Davi passou 3 dias orando e jejuando para Deus curar a criança. E no outro dia, Deus não ouviu a oração de Davi e a criança morreu. Então, por que às vezes eu oro como crente, como servo de Deus, e Deus não atende? Primeiro, no momento da oração, querido, Ele te ensina a perseverança, a esperar. É o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Primeiro, Deus te ensina a ter paciência. Deus tem coisa que Ele dá na hora, mas tem coisa que demora. Tem oração que você faz que vai demorar 10 anos, irmão. Mas Deus quer que tu tenha paciência e perseverança. Continue orando. A igreja primitiva se juntava para orar, porque ele sabia que tinha que continuar orando. Para a gente receber, tem que continuar orando. Amém? Por que então que Jesus disse: Senhor, passa de mim esse cálice? E Deus disse que não estava ouvindo. Porque às vezes você precisa morrer. Precisa enfrentar situações de confronto.
Sabe por quê? Porque ali você vai ser transformado, lapidado. Teu testemunho vai servir para muita gente depois. Então, às vezes, Deus se cala quando tu está no sofrimento, mesmo quando você ora, porque Deus sabe que é preciso arrancar o teu eu, é preciso arrancar certas coisas, é preciso você morrer, ir para a cruz. Então, é preciso ser perseguido. Naquela hora, você aprender a se calar, ser atribulado e não deixar a obra de Deus, mas continuar fazendo as coisas, porque Deus quer usar você. Amém? Eu quero orar contigo. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, porque aqui tu está nos vacinando. Eu sei que o tempo acabou, meu Deus, mas tinha muitas outras coisas a falar sobre o tema que tu nos deste. Mas, Senhor, nos ajuda a não ser rebelde. Nos ajuda, Pai, a atender a Tua palavra, para que fique mais fácil. Nos ajude, Pai, a ser atendido, para que não faças Tu, Pai, como fazia Davi quando orava o Salmo 70, que ele dizia no versículo 1 em diante: apressa-te, Deus, em livrar-me, porque às vezes demora mesmo, como fazia Abacuque no capítulo 1, versículo 2, ele dizia: até quando, Senhor? Eu clamarei violência e Tu não me escutarás. Oh, Senhor, mas estamos aqui pedindo ajuda, para que o Senhor possa nos abençoar. Pai, eu profetizo a porta aberta para o Teu povo, eu profetizo a vitória na vida do Teu povo, a conversão, que Teu povo mude de verdade, que quando levantar a mão para Ti, o coração quebrantado e contrito, puro, sincero, também esteja levantado, para que Tu veja e abençoe, e multiplique muitas vezes na vida de cada um. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando você orar, ore por mim, que eu também quero ir para o céu, amém? O cantor está cantando, o pregador está pregando, a igreja glorificando e ele não diz um amém. Ele está dentro do tempo, porém o seu pensamento se encontra muito além. O fogo está queimando, Jesus está batizando, a igreja se molhando, é muita chuva de graça. E ele continua conversando, parece até que está sentado num banco de praça. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Como quem vai ao cinema, ele vai para a igreja, seu coração não deseja ser crente pentecostal. Quando ele lê a Bíblia, diz que não entende nada, sua vista está cansada, é como quem lê o jornal. Chega no culto atrasado e ainda fica zangado, quando o pregador passa um pouquinho da hora. Ele está dentro da congregação, porém o seu coração ficou no lado de fora. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Na hora do louvor, na hora da pregação, no dia do jejum, no dia da oração, ele não liga pra ninguém, se alguém ligar pra ele, ele está fora de área, não tem comunicação. Afracou a bateria, acabou a energia, não sente mais alegria, nem sequer acende a luz. O crente que não gosta de orar, com certeza ele está intrigado com Jesus.
Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Jesus quer falar com ele, mas ele não dá lugar, nem sequer deixa recado com a sua secretária. É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área.